43 do Código, mas, como o próprio nome indica, são requisitos positivos para que seja possível o exercício da pressão punitiva. Não trata de pressão punitiva ainda mais, isso eu entendo. O estudo sistemático 43, em confronto com a norma do artigo 18 do Código de Processo Penal, que fala do arquivamento, não é? Indica a presença das seguintes condições da ação: fato penalmente relevante, isto é, a ocorrência de um tipo penal objetivo. Quanto a desse inciso, o Breda apanhou muito, porque evidentemente, quando você pensa no tipo objetivo, teria que demandar uma positividade que não seria possível. É por isso que eu, quando trabalhei isso na LIDE, lá em Roma, tirei. Eu vi o concurso dele, apanhou muito no concurso por causa disso, eu tirei disso, mas não é por causa disso. É errado, porque não é a questão da tipicidade objetiva, é a questão da aparência de tipicidade. Por isso que o 43, quando falava, a denúncia que será rejeitada quanto o fato narrado evidentemente não constitui crime, claro, crime lá estava falado, como o Machado falava, de tipicidade, não é? E a tipicidade, pelo evidentemente, era da aparência que tratava. Então, está aí. Depois ele diz, né, esse aí é a probabilidade concreta desse fato e a legitimidade para a causa. Depois ele vai falar, 43, o tornado que dizia que era uma demasia, não sei o que não era. Depois a questão do artigo 18, uma outra hipótese de arquivamento, artigo 18, duvidosamente faltar a condição da ação por existência penal, nos casos de titular inexperiente pedir o arquivamento por falta de base para a denúncia. Estaríamos diante da chamada falta de justa causa para a acusação, isto é, falta de prova do fato e de indícios de autoria, requisitos dispensáveis para o exercício da ação penal. Aí tá a questão. O que tem que achar aqui. O que tem de extra, como eu disse, é que existem condições específicas em determinadas hipóteses. Por exemplo, quando, nos casos de ação pública condicionada, é necessário que venha a representação, o que eles chamam de condição de procedibilidade. Não é? Não me parece que seja condição para proceder, mas é condição específica da ação. Eu recomendaria que estudassem esse texto, porque ele de fato é importante e ajuda muito nas discussões de habeas corpus. Número 6. Grande Breda, da Vivo, uma baita conferência, passei, né? Uma baita conferência lá na discussão, o Maurício estava, muito legal. Lá das chamadas condições da ação, que são requisitos genéricos para qualquer tipo de ação penal, pública ou privada, a lei estabelece condições específicas para determinadas infrações penais. Por isso que eu disse, não é basicamente condições específicas. Condições específicas não são provavelmente condições de procedibilidade ou de prosseguibilidade, como querem alguns. Condição específica para ação em determinados casos. Das denominadas condições de procedibilidade. Eu escrevi que não é. O que? A representação do ofendido, a requisição do ministro da Justiça, etc., que não excluem o exame das condições de ação. A falta de uma condição de procedibilidade, quando a lei o exigir, também impede o exercício do direito de ação, ou seja, impede que o juiz receba. Foi dito em relação à legitimidade da parte, vale para os casos de falta de representação e requisição. Declaração de nulidade causará usados por otário. Não é só isso, tem vários outros casos, não é? Como a audiência prévia nos casos de crime contra a honra, se você trabalhar com aquilo que está no código. Ou seja, tem algumas hipóteses em que a lei exige outras condições que são condicionantes, porque são condições condicionantes
se receber a ação. Bueno, poderia ir adiante, não me parece que seja o caso. Eu queria só, agora, usar esses 15 minutos para tratar de uma questão que me parece muito relevante e que eu não posso deixar de fechar, que é a questão que diz respeito, na teoria, à estrutura do processo. Vejam, eu disse, com a autonomia da ação, eles começam a se investigar. Já em 1686, Bilov vem a teoria das exceções dos pressupostos, que marca a publicidade que aparece aí no processo. E, claro, com isso ele, digamos assim, avança para mostrar, em face da estrutura que o Justino Anel tenha mostrado, na base de Búlgaro, de que o processo é uma estrutura de relação jurídica que ele vê em face da modernidade, quer dizer, uma estrutura de direitos e deveres, coisa que fica nítido na modernidade, porque aquela base de Búlgaro, iudicium est actum trium personarum, iudicis actor et rei, não vinha impregnada com a ideia de um cidadão que, metido numa relação, seja lá com quem for, carrega consigo os direitos que tem. Ou seja, se lá atrás a estrutura de um trium personarum, digamos assim, tem outra matriz, o que Bilov faz é ressaltar o fato que o processo, ou a natureza do processo, é essa. O processo mesmo, na parte externa com a qual ele aparece, é de um conjunto de atos pré-ordenados a um fim, ainda que não tenha materialidade nisso. Você não toca no ato, já disse isso lá no primeiro dia, você não toca no ato. Por isso que sempre ficou, a estrutura do processo sempre ficou capenga na hora de você ter que trabalhar isso, porque tem que ter imaginação para ver que o ato é justo aquilo que faz marreta bater no formão e produzir a lasca da pedra, que vai ela, a pedra, se processando. É aí que está a questão. Mas cada ato tem o seu lugar, perfeitamente, cada ato tem o seu lugar, e por isso que a ritualística, por isso que o rito, por isso que o procedimento prevê a forma como o ato vai ser realizado. E aí aquela ideia de fazer a separação entre processo e procedimento direito, que é aquilo individual, ato individualmente tomado. E aqui o conjunto. Então, quando se diz o processo é um conjunto de atos pré-ordenados ao fim, não só invoca a estrutura, não só invoca a estrutura do sistema, como estabelece uma marca para diferenciar aquilo que se faz. Ou seja, você mete a intervenção do juiz como um órgão super partes e mete as partes mais ligadas a ele. Onde está a grandeza de Bilov? Foi conectar essa estrutura para dizer que o juiz, mesmo sendo um órgão de poder, estava submetido na relação e, portanto, deveria necessariamente respeitar os direitos que estavam metidos aí na relação. Todo ataque de Bilov depois, não é pequeno, todo ataque de Bilov depois vem porque Bilov é, por excelência, um filho da Revolução. E como um filho da Revolução, alguém que se agarra nos direitos do cidadão de modo tal a fazer com que ele, metido onde estiver, vai com um pacote. É como se ele fosse junto com um pacote. Que pacote? O pacote dos direitos. Se no velho regime, digamos, mais das vezes as pessoas, principalmente os que não tinham, estavam destituídos dos direitos, o grande X da Revolução é constituir uma cidadania e garantir para cada um, nos espaços relacionais, os direitos que carregam. Portanto, se você está em processo, você está metido nas relações, e daí que vem a ideia de uma relação de direitos e deveres, que, por conta da publicidade, nisso está Bilov também, que o que faz é justo submeter o juiz no reconhecimento a teu direito.
Hoje está quase na hora, escutando, né? Hoje está quase na hora de nós voltar a invocar o Biloff. Não pela fraude, digamos assim, que isso determinou. Vamos dizer, vou botar entre aspas. Porque falar disso é até emocionante, no sentido de dizer o quê? Bom, a relação, bom, a estrutura, é uma estrutura que se coloca dessa maneira, porque é imprescindível o reconhecimento dos direitos da cidadania. Isso é a expressão máxima. Eu me lembro do Bettiol, por exemplo, em um dos livros dele, tratando disso e metendo-lhe cacete no Goldschmidt, não é? Em face da situação jurídica, para garantir que a coisa seja tratada como relação, porque ali é o lugar da relação jurídica, é o lugar por excelência da garantia da cidadania. Não é? Nesse aspecto, assim, de um dever ser, vem no bojo da discussão a respeito do dever ser, né? Do dever ser, que se hipotiza dessa maneira, mas que na prática não faz coisa nenhuma, na prática não reconhece, na prática debilita. Então você constrói uma relação sensacional, uma relação fantástica, se todo mundo leva a sério o direito. Se você levar a sério o direito, você pode trabalhar com a relação jurídica, e ela vai. Mas, no mais das vezes, e a história mostrou isso, quem lhe pedia justo aquilo que era a própria previsão, são os órgãos do Estado. Ele dizer o que acontece, ou seja, é como se fosse destacado. O Ministério Público não está atrelado a coisa nenhuma de respeito pela cidadania, como se agisse fora disso. É como se você imaginasse que os caras estivessem fora disso e pudessem ajudar, torturar, ajudar a falsificar a prova, ajudar a fazer fake news, ajudar. Eu estou falando alguma besteira? Maninho, a questão é toda essa. Qual é o dilema? O dilema é que se constrói uma teoria, Biloff é genial, constrói uma teoria genial, e talvez a gente tivesse que voltar para lá para dizer, escuta aqui, ó, vamos levar a sério esse negócio. Porque o que sucedeu é que, com o passar do tempo, essa realidade foi se diluindo, a ponto dos caras acharem que não precisa mais cumprir nada disso. Vai, para aí, pô. Para aí, velho. Para com isso. Vocês têm que respeitar esse negócio. O cara que está metido lá tem direitos, tem que respeitar o direito do cara que está lá. Ou seja, é mesmo que tem que invocar a Biloff, como estão invocando o Kelsen, né? Aí, tem gente invocando o Kelsen, né? Tem gente invocando o Kelsen porque de repente. Eu já falei com o Eros, né? O Eros Grau. O Eros é um, né? Que invocado o Kelsen contra os juízes, para dizer, pô, eu preciso me proteger, porque quem me protege, não sei o quê. Aqui estamos dentro desse quadro. E aqui nós estamos dentro desse quadro. Então aqui, vejam, realmente é uma questão, hoje é uma questão singular, é uma das questões singulares a se pensar, porque já em 1868, com a teoria das exceções, então a base do Biloff, que é a base com a qual expandiu o pensamento biloffiano, ela estava fundado nesse lugar. Mas o que era? Era uma previsão de alguma coisa que era para ser levada a sério, quer dizer, não passava pela cabeça daquela gente que o cara que está lá como órgão do Estado metido naquela situação fosse fazer pouco caso para os direitos que estariam lá. Mas isso um pouco se esqueceu de que era uma questão ética, não era só uma questão jurídica. A previsão que está lá é uma previsão para ser levada a sério. Se você não levar a sério, acaba esse negócio degringolando. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade onde justo os direitos estão se esvaindo, porque a estrutura está se degringolando. Em nome de uma falibilidade. Em nome do discurso em que você manipula e diz, mas as condições da ação, uma possibilidade jurídica. Não, peraí. Vamos parar com esse negócio, vamos fazer a coisa como deve ser, correta, o que nós estamos vivendo. Enfim, a realidade tem alterado, a realidade tem mudado a percepção. Portanto, se o processo é de fato esse conjunto de atos pré-ordenados a um fim, né, aquilo que se desencadeia com a intervenção do juiz na ação, não é, ou naquilo que formalmente é a apresentação
aquilo, a apresentação da ação, como a ação vem para ele, não é? Conforme denúncia, conforme queixa, aí o processo se desencadeia, o processo se forma e se desencadeia, justo com aquela finalidade com a qual me referi, quer dizer, que se quer ganhar conhecimento, poder acertar o caso penal. E por isso, vejam que esse processo precisa se constituir, primeiro, e depois precisa se desenvolver validamente. Leia o Breda, esse texto que está aí. Esse texto está em todos os cantos, porque o Breda mostra o quê? Que é necessário para um processo se constituir um juiz com jurisdição, um autor e um réu. Não é? E com isso, o processo existe. Agora, precisa saber se ele se constituiu validamente, se ele se desenvolveu validamente. E por isso que, se lá você se depara com pressupostos para a sua existência, aqui você se depara com pressupostos para a sua validade. Que dizem com a Constituição válida, desenvolvimento válido. Se você tem direito a rolar testemunha, você arrola a testemunha e o juiz diz que não houve a tua testemunha, esse ato é um ato de desenvolvimento válido do processo. Você acha que a regra é rígida? O ato é rígido? Ele se sustenta na rigidez? É admissível um ato desse porte, o que nega a você a possibilidade de, no contraditório, produzir a prova? Veja como é um controle de rigidez. É por isso que eu disse lá, lembra lá no primeiro dia, que eu disse, a estrutura normativa processual penal trabalha com o quê? Admissibilidade e inadmissibilidade. Esse é o binômio axiológico, valorativo. Admissibilidade e inadmissibilidade. Eficácia e ineficácia. Essa é a estrutura. É assim que se trabalha. Mas onde isso aparece? Na prática, onde isso aparece? Na estruturação da existência do processo. E depois, se o processo que existe, se ele se constitui e se desenvolve validamente. Por isso a estruturação dos pressupostos processuais, existência dos pressupostos processuais e validade. Tudo isso era montado em face do processo com uma relação jurídica. Está aí o texto do Breda, leia, porque eu não tenho nem muito tempo para ir mais adiante nisso. Vou para o ponto que me interessa. Portanto, está ligado a esses. Agora, vejam como há uma separação nítida no processo, ação. A ação está lá, estudada lá, o processo está aqui, deve ser estudado aqui. Então, controle se dá aqui, controle que se dá aqui é justo da rigidez e se trabalha com isso em fase das nulidades. Quando se pensa na nulidade, vai se pensar justo aí, na estruturação do processo e depois da sua constituição, seu desenvolvimento válido, se a questão se a respeito, evidentemente, ao processo como relação jurídica. Não é? O dilema é que, como só ia acontecer na modernidade com vários âmbitos, aquilo que era nas previsões da cidadania para a modernidade, de uma certa forma, foram por água abaixo. É por isso que se fala tanto de um pós-moderno, é por isso que se fala tanto de estruturas diferenciadas para isso, porque aquilo que tinha sido previsto, aquilo que foi tomado como hipótese para ser alcançada, aquilo naufraga, porque uma das coisas que a modernidade pautou foi da seriedade com a qual nós operaríamos lá. E a prática desmente toda hora isso, todo dia desmente isso. Então chega uma hora que você diz, bom, tudo bem, eu tenho direito, mas meu direito não vale porra nenhuma, e daí? Não, essa situação não vale. Se você garante que eu tenho direito, mas lá na prática não me garante coisa nenhuma, porque o direito na prática eu não tenho, então é disso que se trata. Não existe esse negócio que você me dá. Você me deu uma coisa que é uma fraude. Você me deu uma porcaria. Você me deu uma fraude. Eu não me garanto nada disso. Eu estou sendo prejudicado por isso. Bueno, isso é que faz, já desde antes, não é? Já desde lá do outro século, para os autores pensarem em outras soluções. É por isso que tem, se isso é, digamos, aquilo que se podia dizer, aspas, a natureza jurídica do processo, eu gosto muito desse natureza, isso não é bem o que se deve falar,
Mas se isso é a natureza jurídica do processo, muita gente estudou para além disso, insatisfeito com isso, que na prática se coloca como uma fraude, vamos dizer, principalmente em relação aos mais pobres. Principalmente em relação aos mais pobres. E principalmente nos espaços periféricos. Então, muita gente pensou, sei lá, eu tenho elencado pelo menos 19 estruturas processuais a permitir que se navegue, estado de ligação, como instituição, como base fundamental, talvez a melhor que pudesse se falar é propriamente a de Goldschmidt, que era lá do outro século, não é? Uma situação jurídica, porque Goldschmidt faz o quê? Encara de frente a estrutura da relação jurídica e diz: não é isso que se passa na realidade, vamos parar com isso, porque foi seu ancião regime, capitulou a aristocracia, mas o processo continua sendo uma volta para os menores, o mais fraco, etc. Então o cara peita e vai para a realidade, para ver ou para saber o que se passa no processo. Faz uma descrição do processo, não é? Faz uma descrição do processo, daquilo que se passa no processo, não é? Com expectativas, possibilidades, cargas, ônus, não é? Sempre voltados para aquilo que é a finalidade, ou seja, uma sentença favorável ou desfavorável. Ele descreve aquilo que a sistemática processual, ou seja, cada marretada na pedra, vai demonstrando, não é? Vai se estabelecendo. Por que o cara foi atacado? Porque o que ele disse era besteira? É duvidoso isso. Eu queria ter tempo mais para correr aqui. É duvidoso isso. É tão duvidoso que Calamandrei, estou falando de Calamandrei, Calamandrei mais tarde não só pega o que ele tinha dito, como transforma a estrutura do processo em jogo. É a base da teoria do Alexandre Rosa agora. Estamos aí na praça com o direito processual penal de um processo como um jogo, porque a forma como aparece o processo é hoje, mais do que nunca, mesmo como um jogo, parece ser um jogo. Se você bobear, seja com Calamandrei, seja com o próprio Alexandre, você naufraga, se embarca naquilo. Claro que o Alexandre é um gênio e tem habilidade para jogar com isso, quer dizer, é muito interessante como ele tem trabalhado, não é? As expectativas, porque é muito próximo daquilo que da descrição que ele faz, é muito próximo da realidade, não é? Muito próximo da realidade. O dilema é que nós precisamos explicar juridicamente o processo. Se você diz que é um jogo, vale gol de mão. E aí na hora de proibir o gol de mão, ele diz, mas não vale gol de mão. Velho, vamos ser sinceros, a Argentina é campeã com gol de mão, não vai se dar nada. Vale gol de mão. E aí é uma aposta, vamos dizer, naquilo que a habilidade faz. Agora, não estou falando isso para criticar o Alexandre, muito pelo contrário, eu acho que o Alexandre hoje resolve muito mais problema do que nós resolvemos falando de direitos. Isso me bota um pouco de medo. Eu acho que não tem explicação. Eu acho que ele ainda não regimentou o que devia regimentar para a teoria, para sustentar a teoria dele. Mas isso, veja, está na base do Calamandrei, está na base do a base do Calamandrei, que a base é Goldschmidt. Não fosse o Auri, né? Porque o Auri, discípulo do Aragoneses, o doutorado com Aragoneses em Madrid, o Aragonés era um schmittiano e, como tal, pesa a base da situação jurídica, principalmente a questão das cargas, tudo isso pesa muito lá. Não é, digamos assim, no meu caso, o Cordeiro é uma exceção da exceção, o Cordeiro está pouco se lixando para todos esses caras e monta a estrutura para perto da realidade, mas também não escapa muito da matriz, o que significa dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Cordeiro funda para o processo penal, entre aspas, assim, uma base que é muito paralela, inclusive no tempo, 57, 60, 62, 63, com Hélio Fazzolari. Fazzolari monta a estrutura
a sua estrutura processual, depois os dois vão ser catedráticos em Roma, não de processo civil e de processo penal, mas monta a sua estrutura, primeiro em 57 e depois desenvolve para frente, a partir, em 57, a partir de Feliciano Benvenuto, e isso fica muito claro na famosa Prolusão Pisana de 64, porque na Prolusão, se eu tivesse tempo, passaria para vocês, está ali naquelas notas, ele deixa muito claro que, dentre outras coisas, veja, já lá, né, em 57, ou seja, 63 anos atrás, já lá, Fazzolari vai montar uma possibilidade, a famosa Prolusão Pisana, quem tiver condição de ler, leia, porque vale a pena, vai montar uma análise, veja, ele é professor de Pisa ainda, vai montar uma análise atacando a relação jurídica. Importante na Prolusão de Pisa do Fazzolari é que o Fazzolari vai para cima da relação jurídica, diz isso é uma mentira, vocês defendem essa porcaria, mas na prática vocês sabem que não é assim. Não é disso que se trata, é preciso tratar de outra maneira, é preciso construir de outra maneira, é preciso pensar mais próximo da realidade. E de consequência, ainda que ele não vá assim abraçado, é evidente que ele usa, inclusive os referenciais, carga, expectativa, ônus, que é eminentemente schmittiano, eminentemente James Goldschmidt. Eminentemente Goldschmidt. Ele usa isso para mostrar que, digamos assim, a essência do processo, e eu estou dizendo Fazzolari para poder não me adiantar, porque o Cordeiro trabalha exatamente nessa dimensão, ainda que fosse ligadíssimo ao Carnelute, mas trabalha nessa dimensão também, por quê? Porque tentando encarar a realidade do que nós vivemos, mais do que ninguém, nós que trabalhamos todo dia lá no foro, sabemos a realidade, não adianta vir contar história, o problema todo nosso é esse. Nós precisamos de gente que faça processo e diga para nós a realidade do troço. É por isso que eu incentivo tanto o Alexandre a continuar, porque nós precisamos decifrar a nossa realidade, nós não precisamos ficar... Quem está lá todo dia na Câmara Criminal levando porrada, quem está lá todo dia no foro levando invertida, quem está lá todo dia no foro pensando que tem o direito de estar tomando porrada de graça, olha para esse troço e diz, o que vocês estão contando? Que história é essa? O que vocês estão contando lá na universidade? O que estão ensinando lá na universidade? Vocês que estudam tem cara de pau, que negócio é esse? Vem aqui pro foro, meu. Lembra que eu li do Carnelute? Né? Em vez de se exibirem, né? Em vez de se exibirem numa dogmática cada vez mais elaborada e não sei o que, seria bom que vocês viessem por foro, sentir, ter sensibilidade. Carnelute lá, não é Carnelute lá na crise da litícia penal, já está lá atrás, a gente já sabia de que era assim, que devia ser assim. Portanto, não dá para deixar para os outros. Por isso insisto no Fazzolari. E por que isso é tão relevante? Isso devemos à turma dessa casa aqui também. Não é? Em 88, a coisa pegando, vamos dizer, porque não se conseguia efetivar direitos, mas tiveram a grandeza, né? A turma daqui teve a grandeza de empurrar Michel Temer a enfiar as garantias, uma estrutura de processo que respondesse àquilo que era a base fazzolariana, cordeiriana, que é de um procedimento em contraditório, quer dizer, para você ter democracia processual, diz o Fazzolari, diz o Cordeiro, é imprescindível que na construção dos atos processuais, todos tendentes, todos ligados, voltados lá para a finalidade do processo, que é o ajuste, o acertamento do caso lá na sentença, é imprescindível que ocorram, que participem todos aqueles aos quais o ato vai interessar ou o processo vai interessar. Por isso que, a partir do gênero procedimento, no qual se mete a estrutura do processo num conjunto de atos, não é? A indicação vem do processo como um procedimento em contraditório. Quer dizer, você pode só ter procedimento qualquer, mas se você tiver a exigência em face da produção de efeito aos que estão lá interessados, eles devem participar da constituição do ato. Quer dizer, se a sentença vai te dizer respeito, você deve estar lá, e é por aqui que eles constroem
não é um processo minimamente democrático. O Cordeiro, por exemplo, diz, nós não temos outra forma de controlar o processo. Então é preciso a expansão, a extensão máxima do contraditório, porque é pelo contraditório levado a sério, é pelo contraditório que você consegue minimamente equilibrar. Há um desequilíbrio da força do Estado de um lado contra o cidadão individualmente tomado do outro lado, seja ele quem for. Seja ele quem for. Da estrutura no nosso sistema processual nem se fale, porque você não precisa falar em favor do Estado. Eles são do Estado. Eles vestem a camisa do Estado. Né? É da gente, nós é que precisamos nos estar precavidos. Podemos, evidentemente que não dá para uma hora falar de teoria do processo, mas é por aí que dá para se situar no que era possível. Vocês viram, né? Volto para a mesma base. Trabalhamos jurisdição, trabalhamos ação, trabalhamos processo, e essa estrutura é a estrutura da teoria geral. Primeira pergunta que fica agora, visto isso, a primeira pergunta que fica é a seguinte: diante desse quadro que eu narrei, dentro do quadro que eu narrei, começando de trás para frente, porque eu acabei de narrar, falando da realidade que nós vivemos, a pergunta primeira que fica é: agora, vocês acham sinceramente, em sua consciência, sinceramente, vocês acham que é possível pensar o processo penal como se pensa o processo civil? É possível trabalhar com o processo penal como se trabalha com o processo civil? É possível dar ao processo penal por aquilo com o qual você trabalha no processo civil? Eu fico impressionado com isso, dentre outras coisas, mas com muita frequência. Quando nós saímos de uma Câmara Civil, vamos numa Câmara Criminal, a diferença é abismal, porque os caras na Câmara Civil estão preocupados, salário, contraditório, vão fazer um negócio, tem que ouvir, o advogado está aí, o que o senhor acha disso? Na Câmara Criminal, você entra, pô, o cara chuta o gato, o rato, está pouco se mijando, não quer saber se você está, se você não está, o cara faz de que se dane com a cafezal da viúva, o cara é um jogo de canelada, é uma coisa, você olha para aquilo e diz, porra, mas peraí, não é o mesmo processo? Não é a mesma teoria que você quer que aplique? Claro, aplicar a teoria é tornar viva aquilo que são as abstrações, não é? Mas não é a mesma coisa, na prática, nós estamos anos de distância, mas anos de distância dos caras. Nós estamos muito distante deles. Não só porque, de uma certa forma, entre aspas, vamos dizer assim, é o processo dos ricos, é o processo do ter, enfim, aquelas coisas que se discutiu, que a Caneluti mostrou e tal. Não só por conta daquilo, mas porque a realidade todo dia joga na nossa cara mesmo uma deficiência técnica teórica, e isso nós temos, não podemos negar. Quer dizer, se você me pergunta de novo, por que você não escreveu um livro? Não escrever um livro, para escrever um livro eu tenho que tentar ir à botina. Se escrever um manual, se prepare, porque é butinada do começo ao fim. Não precisa muito, basta essa narrativa precária, digamos, em certo ponto, com falta de tempo, etc. Então, precária, porque isso é uma coisa para se desenvolver muito, mas basta uma narrativa precária para você ver, você sentir, você perceber e você concluir que quem tem teoria geral são eles lá no processo civil. E puro, a teoria geral deles, para todo mundo. Nós metidos aí. O que tem é que ela se presta assim, desviada daquilo que é a realidade do processo com o qual nós mexemos, ela se presta a ajudar nesse caos que o nosso processo tem. Caos. E claro, sempre que você balança os direitos, sempre que você tem caos, isso não há de duvidar, um fundamento todo maior, etc. Sempre que você tem isso, quem paga, de fato, o pato é a turma lá da periferia. Meu irmão,
e não temos muita saída. Então, sabe, às vezes até medo um pouco de falar assim, porque você anda e conclui isso, anda e conclui assim, Agora diz, bom, vocês viraram defensor dos fracos e oprimidos? Não, mas narramos a realidade. Narramos a realidade. Toda a minha realidade, a minha vida, ligada à penitenciária, ligado à assistência judiciária, ligado... Toda a minha vida foi uma vida de batalha, justo para mostrar que a estrutura conceitual é uma estrutura conceitual demarcada para os que mais têm e a proteção deles contra a turma da periferia. Isso é uma barbada. E uma jornalista me perguntou, o senhor acha que podemos ter alguma coisa grave nessa situação que estamos vivendo aí, que vai acontecer alguma coisa? Eu disse, olha, é possível, né? A gente nunca sabe disso. Mas uma coisa eu sei, faça o que fizer, os ricos não vão perder. Tudo que se faz é disparando na negada, um pobre. É um negócio impressionante, porque cada vez tudo que se faz é voltado para isso. Né? Voltado para os pobres ficarem mais pobres e para os ricos ficarem mais ricos. E é duro, né? Isso é muito duro, viu? Não ajuda sequer a nós nos engrandecermos com alguma coisa que como direito possamos apresentar à sociedade e dizer, nos respeitem, porque nós tratamos de cuidar dos direitos de uma maneira igualitária para todos, do direito de todos. Os direitos cada vez mais são para os que mais têm contra os que menos têm. E aí, isso é um Deus nos acuda. Isso, de fato, é um Deus nos acuda. Por isso que o esforço é sempre nessa direção. Porque se você narra tudo isso e diz, olha, não dá para chamar Chico de Francisco, não é a mesma coisa do que se trata, preciso construir alguma coisa diferenciada, é sim, é preciso construir, mas sobretudo é preciso levar a sério. Não adianta construir nada. As estruturas jurídicas, eminentemente elaboradas, culturais, se não forem levadas a sério, o Eduardo tem razão, se não forem levadas a sério, não é? Se prestam àquilo que ideologicamente, então o que eu estou dizendo é isso, se manipula ideologicamente para beneficiar os que mais têm. E sempre se reforma para manter, se reforma, se muda para ficar sempre como está. É bem Tancredo, né? Lá no Gato Pardo. Né? O tio aperta e o cara espana para dizer, opa, peraí, é preciso mudar para que fique tudo como está. Tudo quanto. Bom, isso fecha aqui a base da teoria. E